Pessoal, vem aqui comigo. Eu convido a você a assistir esse vídeo comigo até o final. Gilmar Mendes e Hugo Mota usaram o jatinho da FAB para fazer viagem para o exterior, tá certo? E colocaram sob sigilo de 5 anos. 5 anos, tá certo? Então nesse vídeo tem 3 pontos que você precisa acompanhar comigo para você entender toda essa parafernália. Tá muito perigoso, o STF tá uma modinha, tá perigoso, é sigilo por muitos anos, é blindagem, onde vamos parar? Tá muito perigoso esse Brasil, gente. Então vamos lá. São 3 pontos que eu gostaria que você se atentasse aqui comigo, beleza? Quais são eles? Vamos lá. Por que o ministro do STF e o presidente da Câmara utilizam uma aeronave da Força Aérea para participar de um evento privado no exterior? Os caras estão usando o jatinho da FAB, Força Aérea Brasileira, para ir para um assunto privado, que ninguém fica sabendo. Segundo ponto, o que a aeronáutica está escondendo ao classificar como reservadas informações que deveriam ser públicas, como o custo do voo, lista de passageiros? Então, ou seja, está reservada, não vai informar números de passageiros, não vai informar custos, tá certo? Tudo blindado, tudo reservado, tudo em sigilo. Isso é perigoso. Perigoso porque você não sabe o que está sendo levado para lá, você não sabe quem está indo para lá, tá certo? Isso é perigoso. Terceiro ponto. O padrão perigoso de sigilo, privilégios e falta de transparência que vem se consolidando no Supremo Tribunal Federal. Gente, isso aqui é terrível. Tudo isso nesse governo incompetente. Esse governo Lula, governo de esquerda, que é um câncer para o país. Se fosse o governo do Bolsonaro, se fosse o governo de direita, estou falando direita de verdade. Não direita centrão que só pensa em dinheiro. Estou falando direita, partido de direita. Tava o escarcéu aí, um escândalo. Bolsonaro não podia dar um espirro que gerar manchete. Ô, velho. Então, eu convido a você a assistir esse vídeo comigo até o final, beleza? Então, curte, comenta, compartilha, dá o seu like, joga nos grupos dos WhatsApps, conto com vocês, tá certo? Vamos lá, Daniel, explica aí pra nós aí. Vamos lá, amigão, tamo junto. O ministro Gilmar Mendes e Hugo Mota pegaram um jatinho da FAB, mas a aeronáutica não quer que você saiba. E esse é só o começo da história. O que a aeronáutica quer esconder de você sobre o STF? A história é bem mais cabeluda e eu vou mostrar para você se tem algum outro caso de sigilo do STF sobre informação de interesse público. E se você lembra de algum, vai me contando aí nos comentários e vamos direto ao ponto sem enrolação. O Gilmar Mendes, ele organiza todo ano um evento lá em Lisboa que é chamado de Fórum Jurídico de Lisboa. Que nome bonito, né? Só que ele ficou conhecido como Gilmar Palusa pelos críticos. É uma festança lá em Lisboa, até onde os poderosos vão para tomar vinho do Porto, comer bacalhau, vários deles com nosso dinheiro. E vão lá discutir os bastidores de Brasília, as decisões a serem tomadas sem transparência, empresários acusados por corrupção, ministros suspeitos, e eles lá todos juntos e misturados, sem esse negócio incômodo aí de imprensa livre, né? A imprensa atrapalha, não é? É como moscas ali sobre o bolo de chocolate deles. Se fosse aqui no Brasil, ficava todo mundo em cima dos ministros, em cima do evento. Aí o Gilmar teve uma outra brilhante ideia. Já que tá dando certo lá em Lisboa, por que a gente não leva para outros lugares também? Claro que fora do Brasil, né, gente? Para ficar longe da imprensa livre. E aí ele escolheu Buenos Aires para a primeira edição latino-americana do Gilmar Palusa. Só que teve um problema. Ele precisava de um jatinho para levar ele e o Hugo Mota. Afinal de contas, né, ninguém é de ferro, né, gente? Precisava aí de um jatinho para levar eles. E aí eles foram e pediram que a Força Aérea mandasse eles em um jatinho. E sabe quem que pagou essa conta? Ah, você vai ver essa pessoa hoje no espelho. Fica olhando de frente para o espelho que você de repente vai enxergar a pessoa que pagou essa conta. Só que fica pior. Quando a imprensa perguntou para a Força Aérea quanto que esse voo custou, ela simplesmente colocou a informação sob um sigilo de 5 anos. Veja aqui o que diz a reportagem do Globo sobre esse sigilo. É inacreditável, gente. Olha aqui, ó.
além de não publicar a lista de quem estava a bordo, o que é sempre feito pela aeronáutica, a aeronáutica classificou esse caso como reservado. Classificou como reservado o acesso aos dados relativos aos gastos com o voo, entre eles despesas com combustível e tripulação. Então é isso, tá? Ó, paguem os seus impostos em dia. É sério, gente, não deixe de pagar nada, porque o ministro Gilmar Mendes, ele precisa viajar de jatinho da aeronáutica. Só não venha depois reclamar ou querer ser bisbilhoteiro e querer saber quanto que custou, né? Pague quietinho. E aí eu pensei, será que isso é uma exceção? Eu lembro de uma vez que o ministro Barroso ele falou que o tribunal não tem vergonha de nada, que não tem nada que esconder. Falou até para o pessoal da OEA, que vinha aqui fiscalizar violações de direitos humanos, disse que o tribunal é extremamente transparente, tudo é transparente, não tem nada a esconder. Será que isso é verdade, hein? Enquanto a gente vê isso, eu vou pedir para você sentar o dedo no like, se inscrever no canal e ativar o sininho, se você também fica indignado com tudo isso e quer que a voz da nossa indignação conjunta chegue mais longe. E aí então eu resolvi trazer para vocês brevemente 3 vezes em que o STF colocou uma informação importante sobre sigilo e escondeu ela do grande público, para você votar aí nos comentários e me dizer qual que é a pior, e no fim eu vou te contar qual que eu acho pior. Justamente para a gente ver se isso é o normal no STF. Vamos lá? Tá preparado? Ó, a primeira vez, é claro, é o inquérito das fake news. Um inquérito que corre há 6 anos e que os investigados não conseguem acessar a íntegra desses autos nem com reza brava. A segunda vez é o vídeo do aeroporto de Roma, lembra? Aí, ó. Um vídeo que provava que o filho do Moraes tinha sido supostamente agredido lá em Roma. Mas esse vídeo nunca conheceu a luz do dia porque o Dias Toffoli simplesmente colocou ele sob sigilo, causando aí uma certa proteção sobre Moraes e sobre coisas que revelavam informações que são de interesse público. Se aconteceu algum crime lá em Roma, esse é um caso de interesse público, a gente tem que saber. Mas aí ele jamais revelou as filmagens desse dia. E a terceira vez foi quando o Toffoli resolveu colocar um processo criminal de um executivo do Banco Master sob sigilo máximo no STF. Essa decisão foi poucos dias depois do ministro do STF ter feito uma viagem com, simplesmente, o advogado do caso. É inacreditável esse histórico, não é? Mas e você, em qual você acha que foi a decisão mais absurda de sigilo? Eu acho que foi o caso do Banco Master, porque tem ainda o contrato dos 129 milhões de reais do banco com a esposa do Moraes, com o escritório da esposa dele, que a gente tem que ficar repetindo isso aí para ninguém nunca esquecer esse absurdo até ele ser esclarecido ou então investigado. E você reparou num padrão aí? O Toffoli decretou o sigilo do Banco Master, protegendo aí as informações que envolviam a família Moraes, e também decretou antes, no caso do aeroporto de Roma, protegendo mais uma vez quem? Alexandre de Moraes. Tem um padrão aí, né? Conta aí pra mim então a sua opinião nos comentários. Qual foi o pior caso? Eu quero ver o que você achou. Um grande abraço. E aí pessoal, gostou do vídeo? Espero que sim. Se não é inscrito, vai se inscrevendo. Você que é de direita, se inscreve. Você que é de esquerda, se inscreve também. Que é pra você entender a nossa luta, a nossa batalha e você se convencer de que você tá do lado errado. Tá certo? E eu confesso que eu já estive desse lado aí do PT, lá no começo, entendeu? Mas aí você vai estudando, você vai vendo essa maracutaia do PT, do Lula, e você, rapaz, esse cara é enganador. E aí você vaza, entendeu? Mas é isso aí, espero que tenham gostado. Curte, comenta, se inscreve. E tamo junto e conto com vocês aqui sempre, beleza? Tamo junto.